Olá! Nesse vídeo, vamos trabalhar com as funções aleatório e aleatório entre. E a partir dos seus resultados, vamos fazer uma simulação para determinar o sexo de nascimento de determinadas crianças. Para analisar esses resultados, vamos utilizar as funções se, a função e a função ou. Vamos lá. Aqui na minha célula B3, eu vou utilizar a minha função aleatório. Essa é uma função que não pede nenhum tipo de parâmetro. Basta eu abrir e fechar parêntese, que ela já gera um número aleatório entre 0 e 1. Tanto que a cada momento que eu fizer um recálculo automático na minha planilha, que pode ser feito apertando o botão F9, esse valor ali da célula B3, ele é alterado automaticamente. Ou seja, o Excel gera um novo número aleatório entre 0 e 1. Para utilizar a função aleatório entre, basta eu escrever igual aleatório entre. E a diferença dessa função é que eu digo para o Excel o valor inicial e o valor final do intervalo dos números aleatórios que podem ser gerados. Ou seja, nesse meu caso aqui, eu vou falar para ele que o valor inferior do meu intervalo é 10 e o valor superior do meu intervalo é 20. Então, ele gera números aleatórios inteiros entre 10 e 20. E cada vez que eu apertar F9, vocês vão ver que ele gera um número diferente. Logicamente, pode ser que, ao apertar F9 duas vezes, ele gere dois números iguais, mas isso foi puramente o acaso que aconteceu nesse momento. E a partir desses números que estão sendo gerados aleatoriamente, eu quero definir o sexo de determinada criança. Como a gente sabe que a probabilidade de uma criança ser do sexo masculino é de 50% e, consequentemente, 50% de ser do sexo feminino, eu posso definir o seguinte: se esse primeiro número aleatório que eu gerei for menor do que 0,5, ou seja, menor do que 50%, eu posso definir que o sexo da criança é masculino. Se o número gerado for maior ou igual a 0,5, eu posso definir que o sexo dessa criança é feminino. Então, vamos fazer isso utilizando a função se, igual se esse valorzinho aqui ele é menor do que 0,5, o segundo parâmetro da função se é, caso o primeiro parâmetro seja considerado verdadeiro, ou seja, a condição que está aqui no primeiro parâmetro da função se seja uma condição considerada verdadeira, ele vai mostrar na célula o texto ou o número ou o valor que eu colocar no segundo parâmetro dessa função. E o segundo parâmetro dessa função, nesse meu caso, vai ser masculino, que é o sexo da criança caso o número aleatório gerado seja inferior a 0,5. E caso essa primeira condição aqui seja considerada falsa, eu vou pedir para ele nos informar que o sexo da criança é feminino. Então, agora, cada vez que eu aperto F9, ele vai fazendo uma simulação diferente. No momento que o número aleatório é inferior a 0,5, ele se mantém aqui com o resultado masculino. Quando esse valor é maior do que 0,5, como foi o que ocorreu agora, 0,65, o sexo da criança é feminino. Então, vejam aí, agora sexo masculino, agora feminino, porque o valor é acima de 0,5, e assim por diante. Aqui, esse segundo número aleatório gerado é um valor entre 10 e 20. Então, eu posso definir o seguinte: caso o valor sorteado nesse segundo número, que foi utilizado a função aleatório entre, for inferior a 15, o sexo da criança é masculino. Se o número gerado for superior ou igual a 15, o sexo dessa criança é feminino. Então, vamos lá. Igual se esse valorzinho aqui é menor do que 15, então o sexo é masculino. Caso contrário, caso essa primeira condição dessa função seja falsa, o valor é feminino. Então,
agora a gente pode fazer uma simulação em relação aos dois filhos que um determinado casal pode vir a ter, ou seja, o sexo do primeiro filho e o sexo do segundo filho. Apertando F9, a gente consegue fazer essa simulação. O primeiro foi feminino e o segundo masculino. Primeiro feminino, segundo masculino. E assim por diante, eu vou fazendo várias simulações diferentes. Para isso, basta apertar o F9. Nada impediria que eu utilizasse aqui a função aleatório. Mas, para fins de demonstração, para que a gente pudesse utilizar essas duas funções diferentes, eu decidi aplicar em uma aleatório e em outra aleatório entre. E agora vamos responder as perguntas que foram pré-estabelecidas na nossa planilha. Ambos os filhos são do sexo feminino? Eu posso fazer essa análise utilizando a função e. A função e, eu vou abrir aqui, basta a gente escrever o e, abrir o parênteses. Se eu quiser, eu clico aqui no Fx para eu ter uma visibilidade melhor em relação às minhas condições lógicas. Eu vou estabelecer distintas condições lógicas. Se todas as condições lógicas estabelecidas dentro da minha função e forem consideradas verdadeiras, o resultado da minha função e vai ser verdadeiro. Então, nesse caso, eu quero estabelecer as seguintes condições lógicas. Se o valor da célula C3 for igual a feminino, essa é a minha primeira condição lógica. E a segunda condição lógica é, se o valor da célula E3 for igual a feminino, ele vai considerar verdadeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, ambos foram masculinos, então o resultado é falso. No momento em que ambos são femininos, o resultado é verdadeiro. Por quê? Porque a função e ela só vai gerar um resultado para a gente como verdadeiro quando a primeira condição dentro dessa função for verdadeira e a segunda condição também for verdadeira. E se eu tivesse mais condições, ele só daria um resultado verdadeiro se todas as condições dentro dessa função fossem verdadeiras. Vejam que nesse caso, tanto a C3 é feminino, quanto a E3 é feminino. Então, por isso que o resultado da minha função foi verdadeiro. Caso uma dessas duas células não seja feminino, o resultado dá falso, que é isso que acontece quando nós não temos ambos com o resultado feminino. Agora, novamente, encontramos uma situação em que os dois filhos são do sexo feminino. Agora vamos fazer a mesma coisa com a célula G3, em que ele nos pergunta, ambos os filhos são do sexo masculino? A gente vai aplicar a mesma coisa, porém, olhando para o sexo masculino em vez de feminino. Então, igual. E, se a célula C3 é igual a masculino, e a célula E3 é masculino, ele vai considerar como verdadeiro. Caso os dois filhos não sejam masculinos, ele vai considerar como falso. Então vamos lá até encontrar uma situação em que ambos os filhos sejam masculinos. Encontramos, ou seja, o primeiro filho é masculino, o segundo filho é masculino, então ele disse que ambos os filhos são masculinos, e essa sentença é verdadeira, beleza? Então, só resumindo, essa estrutura, essa função e, ela só dá um resultado verdadeiro quando todas as condições lógicas dentro dela são consideradas verdadeiras. E para isso, a gente pode utilizar o igual, o menor que, o maior que. Eu poderia estar analisando se uma célula é maior do que um valor específico, ou então se uma célula é menor do que um valor específico, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta aqui da nossa planilha. Pelo menos um filho é do sexo masculino? Eu posso fazer isso, gente, utilizando a função ou. A função ou, ela dá um resultado quando verdadeiro, quando pelo menos uma das condições dentro dela são consideradas, ou é considerada, verdadeira. Então, se uma for verdadeira e outra for falsa, ele vai dar o resultado para mim como verdadeiro. Se ambos forem falso, ele vai dar o resultado como falso. Mas desde o momento que pelo menos uma, dentre todas as condições dentro dessa estrutura,
seja considerado verdadeira, ele vai dar como resultado para mim verdadeira. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero ver? Se um ou outro é do sexo masculino. Então isso eu posso fazer utilizando a função ou. Então eu utilizei a estrutura ou, e agora se a célula C3 é igual a masculino, ou a célula E3 é igual a masculino, ele tem que dar como resposta verdadeiro para mim. E foi falso, porque ambos são feminino nesse caso. Apertei F9, deu verdadeiro. Ambos são masculino. F9, continuam ambos sendo masculino. Nesse caso, o primeiro masculino e o segundo feminino, pelo menos um deles, sim, é masculino. Então o resultado deu verdadeiro. Beleza? Próxima perguntinha. Como que eu posso saber se os filhos são de sexos diferentes? E agora, gente, eu vou ensinar algo bem legal, muito útil para vocês fazerem checagem, que é a estrutura igual ou diferente. Vocês vão ver isso agora. Eu vou fazer igual. Esse carinha aqui da C3 é diferente. Esse é o sinal do diferente. A concatenação do menor com o maior é diferente desse carinha aqui da célula E3. Ele vai dar para mim verdadeiro. Isso que aconteceu, olha. O primeiro masculino e o segundo feminino, ele deu como resultado verdadeiro. F9. Continuou verdadeiro, porque os sexos são diferentes. Vamos ver até o momento que os sexos sejam iguais. Opa, aqui ele encontrou que o primeiro é do sexo masculino e o segundo é do sexo masculino, então ele deu como resultado falso. Se eu quisesse ver se ambos os filhos são do mesmo sexo, eu poderia utilizar o igual aqui dentro. Nesse caso aqui, como no meu sorteio deu feminino e feminino, ele deu que é verdadeiro. Então agora vocês já sabem utilizar a estrutura de comparação diferente e a estrutura de comparação igual, que pode nos ajudar muito na hora de analisar resultados. Vou voltar aqui para o propósito da minha pergunta, que é o diferente, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até